amigos aqui do ValeCast, humildemente aqui o seu servo Jaime Roque, da Ortecom, em conjunto aqui com o meu fiel escudeiro aqui, José Júlio Pereira da Atende. Júlio, já tem um tempo já que a gente está fazendo aqui o podcast aqui, e a gente bateu uma marca expressiva superamos as 500 mil visualizações. Estamos chegando em 600 mil. Já está chegando em 600 mil, para você ver que o negócio foi que foi, né? Foi. E quem dizia que era só alguns episódiozinhos, comentaram, da primeira temporada não passa. Esses caras são muito nerds, né? Só temporada técnica. Depois, quando a gente entrou com os advogados, né? A temporada jurídica também, todo mundo tem isso. E agora a gente está já acelerando bastante na terceira temporada de gestão de condomínio. Exatamente. Me fala um pouco aí da Atende, como é que tá? Faz tempo que a gente não... Bom, tivemos em junho passado a nossa convenção anual, com mais de 300 pessoas, 300 sócios. A empresa está no Brasil inteiro, aqui em São José, em todos os estados da federação. No começo de maio, ganhamos o 3º selo de excelência da BF, mais de 15 tipos de portaria remota, com muitos acessórios. Está indo, estou muito feliz. Cada vez mais estão chegando à conclusão que portaria remota não é mais se, é uma questão de tempo, é quando. Estão entendendo os benefícios e estão percebendo que você não precisa desempregar ninguém. Só precisa desenhar a sua organização de um jeito mais inteligente, porque tem espaço para todo mundo no mercado e operar melhor e mais eficiente sempre é bom para o condomínio. Hoje o convidado que a gente está trazendo aqui, eu até estava conversando com ele antes aqui um pouco de iniciar aqui a nossa gravação. Quando se falava em síndico profissional antigamente, né, antes até de ficar essa onda de síndico profissional, o único síndico profissional que eu conhecia na região, isso porque eu tenho administrador há mais de 30 anos, né, era ele, entendeu? Então, assim, é um síndico que já tem anos de mercado, muito respeitado, se não for o principal, um dos principais síndicos profissionais aqui do Vale do Paraíba, aqui, um respeito enorme, né, conheci ele quando foi a criação de uma associação que se fez aqui em São José, e é uma honra receber ele aqui. Eu só vou chamar ele pelo nome, porque o pessoal só conhece ele por esse nome, entendeu? A não ser que quem tem condomínio com ele deve saber o nome principal. Eu sei, mas assim... Posso fazer um spoiler? Pode. Porque o nosso convidado em questão, ele é unanimidade, mais uma unanimidade entre nós. Sim. A gente sempre discutiu, a gente fazia nossas listas de quem que a gente gostaria de chamar, né? E eu conheci num evento da Arsenal Elevadores, completar o primeiro ano, a primeira convenção, foi um negócio emocionante, e ele foi o primeiro síndico do Vale a investir nesse conceito de ter uma consultoria independente. E para mim foi um choque, porque não teve um que não chorou com o depoimento dele, porque ele viu o começo de uma empresa que tinha um colaborador e estava com 30 na sala. Então, em um ano. Então, foi muito emocionante. Eu comentei com o Rafael, falei, Rafael, com certeza o Jaime já me falou várias vezes dele. Agora eu vou insistir para a gente trazer ele aqui para o nosso podcast, porque ele tem muita história. Bom, nessa altura do campeonato, o pessoal já deve saber quem é, né? Entendeu? Eu acredito que sim. Entendeu? Principalmente o pessoal que é do Vale, né? Porque, na verdade, o programa ultrapassa as fronteiras aí, né? Está no Brasil inteiro, viu? Meu amigo Zago, é isso. Olá, gente. Muito bom. Saudações a todos. Saudações a vocês. É um prazer enorme estar aqui no ValeCast com vocês. É uma honra, na realidade, né? Além do prazer, é uma honra. E agradeço muito as suas palavras. São muito gentis. Me engrandece assim. E a gente vê que o recebimento de um trabalho, né? De longos anos. Realmente, você falou... Eu já estou síndico consecutivo há quase 25 anos já. E é uma dificuldade, uma sucessão de fases e fases e fases, mas
a gente sempre procurando ser o mais correto, mais honesto, mais justo, mais pronto à abertura de mudanças, né? A gente tem que se preparar aí para as mudanças de mercado, né? Que elas não param nesse universo condominial, como vocês sabem melhor do que eu, né? Então é uma honra estar aqui hoje batendo papo com vocês. Bom, apresentações feitas, Espetáculo. né? Espetáculo. Mas vamos falar um pouco, né? Vamos do seu início, como que foi, dificuldade, entendeu? Vamos bater um papo aí pra gente ver. Na realidade eu tive um pai, eu tenho, né? Graças a Deus não morreu ainda, mas meu pai não é mais síndico, mas eu tive uma fase de pai síndico na minha adolescência e ele foi síndico de um apartamento no litoral que a gente tinha lá e ninguém queria ser e tal. Ele foi e ele fez uma repaginação lá, foi legal, sabe? Foi uma gestão bacana. E isso me chamou um pouco a atenção, mas eu nunca tinha pensado em ser. Até que eu comprei meu primeiro apartamento, era um prédio novo e eu percebi o síndico lá, nada contra ser morador ou terceirizado ou inquilino ou proprietário, nada contra, né? Mas naquele caso em questão, o síndico ali, ele aprontou uma presepada no condomínio e o prédio era novo e eu identifiquei isso e falei, tá errado, né? Isso não tá certo. Aí eu descobri que ele acabou mudando para a Espanha, foi embora, e eu falei, eu vou ser candidato disso. E eu me aventurei. E eu ganhei lá com um discurso da seguinte forma. Pessoal, estou aqui, né, tenho uma empresa estabelecida aqui em São José dos Campos, sei administrar uma empresa, não entendo absolutamente nada de condomínio. Nada. Mas ninguém vai meter a mão em um parafuso nosso aqui. Isso eu vou zelar com unhas e dentes. E por incrível que pareça, já nesse prédio eu estou síndico até hoje. Olha já só, com várias 25 pessoas, anos. 25 anos, várias pessoas querendo ser síndico lá, proprietários. Eu já vendi a minha unidade lá tem mais de 10 anos, não moro mais lá, faz muitos anos, e eu vejo pessoas tentando ser candidatos lá só pela isenção do condomínio, e mesmo assim eu consigo vencer com um grande número de votos, uma grande margem. Mas é pela história, não é que eles são piores ou melhores, não é nada disso, sabe? É pela história que eu criei nesse prédio. Então, realmente é um orgulho estar nele também, até hoje é um presente, né? Você ganhar tantas eleições assim, você ser benquisto, mesmo sabendo que hoje a dificuldade é bem diferente, né? Hoje A complexidade. A complexidade hoje mudou completamente, né? E está aumentando, né? tudo, né? Você fala de tecnologia, mudou tudo. Você fala de comportamento, mudou tudo. Principalmente Você fala após de a gestão, pandemia, né? Tudo. A pandemia acho que enlouqueceu as pessoas aí de um jeito De forma de comportamento, sim, né? Nossa senhora, gente. Me conta quantos condomínios você tem hoje. Depois me explica como é possível gerir todos eles ao mesmo tempo. Olha, Esse é o segredo que eu não sei se você pode passar, mas... Eu hoje, Malabarismo. atualmente eu estou com 15 condomínios, Então. mas eu já cheguei a ter 20 com o objetivo realmente de reduzir, porque eu preciso ter um pouco de vida também, né? Vida pessoal, né? Só não sabe dessas coisas, né, Zago? Não sabem. Então, o meu trabalho, eu procuro ser bem dedicado. Até a minha equipe mesmo, eu tenho equipe de mais 2 pessoas, e eles, em reuniões que a gente faz, eles falam que a gente, né, não só eu, eles também são assim. A gente se entrega demais pelo problema e quer resolver, e ainda mais agora que eu vejo que as pessoas estão tão imediatistas em tudo, e a gente quer abraçar e resolver no tempo que elas estão pedindo. Tá errado, né? A gente precisa ter um pouco de fôlego, respirar. E, você pega essas empresas, essas concessionárias do governo aí, elas pedem às vezes 72 horas para resolver um negócio que é emergencial, né? E Sim, aí água a e luz, gente né? é cobrado para Gás. resolver na mesma hora, ali no mesmo instante. Mas Então, por que você acha que tem esse imediatismo? cara, isso aí é engraçado, mas Porque ele aumentou muito, porque não era assim, né? Não era. Entendeu? Eu Cresceu sei por causa de muito. que eu trabalho com administração e condomínio, eu sinto o imediatismo É um absurdo. cavalar, né? Então, Mas cresceu muito na época da pandemia. Eu não sei se tem alguma ligação, mas
essa característica se aflorou realmente na época da pandemia. Dali para frente que realmente... Agora, pode ser a situação que a gente precisou interditar por conta própria, né? Salões de festas, churrasqueiras, e o aniversário das pessoas não param, né? Eles continuam. Eu lembro de eu comemorando meu aniversário sozinho na minha mesa com um bolo e o meu celular e eu cantando parabéns para mim mesmo. Mas foi uma brincadeira que eu fiz, mas muito difícil. foi um momento difícil. Só que dali para frente, todo mundo queria, libera logo, faz logo, resolve isso logo, e ninguém sabia lidar com isso, né? Sapato para fora. Muitos síndicos relevaram isso naquela época e ninguém sabia o que estava lidando com isso, né? Depois que normalizou, que a gente conseguiu aprender e entender, os síndicos voltaram à posição de que não pode, realmente não pode. Mas até durante a pandemia, com a gente flexibilizando, né, essa situação de sapato, me ligava de manhã um homem falando, olha, tem sapato no hall, eu não admito, eu não quero, não sei o que lá. E aí você vai ver o sapato tá lá, é da esposa dele. E aí você vai conversar com ela, falando que recebeu reclamação, sem nem apontar quem reclamou. A pessoa falou assim, não, eu não sei lidar com essa doença, ainda não sei como lidar com isso, eu não vou trazer isso para dentro de casa. Mas peraí, e as pessoas que trabalham aqui, que tem que manusear o seu sapato para fazer a limpeza? Tem que se preocupar com elas também, né? Então, dosar tudo isso, esse comportamental hoje em dia está muito difícil. Mas essa cobrança exacerbada que vem dos condôminos, que acaba que faça... Ela é em cadeia, né? É uma cobrança que começa no condômino, vai para os funcionários, chega no síndico, chega na administradora, vai para o jurídico, enfim, e vai fazendo esse círculo vicioso aí. E é um ciclo. Né? Então, eu participei recentemente de uma palestra lá em Goiânia, foi um tempo atrás, e tinha um especialista em depressão, né, dizendo que o Brasil já é o segundo país depois do Japão, que antigamente era Dinamarca, por falta de sol, etc. Tal. O Brasil já é um segundo país, eu não sei se é exatamente isso, mas que a depressão, o suicídio, o risco... Eu acho que assim, o brasileiro enfrenta tantos desafios que é normal, ele sente isso normal, ele descarregar isso nos colaboradores do condomínio. Né? Se posiciona como... Você trabalha para mim, síndico, você já deve ter ouvido isso um monte de vezes. O funcionário está para fazer o que eu mando, porque eu que pago o salário dele. Desvios de função, assédio porteiro. Sim, muito, mas muito. A depressão está aí, é uma realidade, né? As pessoas realmente precisam se cuidar, mentalmente, emocionalmente. Infelizmente, eu já tive 4 casos de suicídio nos meus prédios. E é terrível, cara. Você lidar com essa cena é realmente terrível. Mas isso que você falou, Júlio, é muito real, cara. Acontece mesmo, as pessoas estão descontando. Você falou que eu já passei. Eu já tive uma reunião com um condômino, ele batendo na mesa, levantando e pondo o dedo no meu nariz e gritando assim, você é meu subalterno. Cara, eu não teria problema nenhum de ser. Eu não tenho, né, menor preconceito com isso. Mas não é a realidade, né? E ele gritava em um desrespeito, uma arrogância... E eu, sem me alterar, eu falo, meu amigo, eu não é assim que funciona, né? Eu tenho outro... eu fui eleito, né? Exatamente, eu tenho outras responsabilidades aqui. Cara, ele insistiu tanto nessa palavra, subalterno. Eu falei, meu amigo, vamos fazer o seguinte, para encerrar a conversa, então, vamos fazer o seguinte, para você entender se eu sou ou se eu não sou, me dá uma ordem. Vamos ver se eu vou acatar e vou obedecer. Aí você vai ficar com a certeza se eu sou ou não sou. E levantei e saí, cara. Mas, assim, quase que me tira do sério. E a gente não pode. Você podia ter, se você é subalterno, pedir demissão exclusivamente para ele. Né? Quanto que é a sua parte de você paga condomínio? Eu pago aqui para o síndico aqui, dá 10 reais. Se tirar 10 reais do bolso... são soluções criativas. Mas não é, cara? Nunca mais o cara é um condemônio. Né? Hoje dá 10 reais por mês. 10 reais por mês. Né? Não, mas tem muita gente surtada, mas assim... eu vejo o outro lado ainda, sabe? Eu vejo pessoas dentro de condomínio extremamente humanas, cara. Extremamente resistente a essas mudanças. E eu levo de alguns condomínios amigos que vão ficar para o resto da vida. Cara. Isso é bonito. Agora, tem os dois lados, né? Como tem esse, também tem condomínio que eu entro, só o fato de eu ter sido eleito, a pessoa nunca me viu na vida, já virou minha inimiga, cara, só porque eu fui eleito para o cargo.
E não é um cargo que Mas aquela isso- pessoa queria. O Isso que não é uma decadência de moral e caráter? Ah, muito, cara, muito. Mas assim, o meu E isso está acontecendo demais, você é. concorda? Eu acho que houve uma deteriorização. Que pega, quebra. Deterioro. Deterioro. Isso aí, entenderam, né? Deteriorou. Pô, isso aí é, como é que é? Trava-língua. 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 A moral das pessoas de caráter. Porque isso que aconteceu com você é uma prova viva disso. Sim, Né? E não só da pessoa que falou que você é subalterno, como pessoas, por exemplo, que perderam a eleição. Então, vira inimigo e oposição na hora. se né? você notificar, também vira teu inimigo. Nossa Senhora. E notificação é algo que é realidade dentro do condomínio, né? Tem as regras, não fomos nós síndicos que criamos, né? Já existe. É que se Mas você, faz se você é cumprir. duro, você é muito duro. Se Não você tinha é geralzão, mole, você é muito Ninguém te mole. respeita. Não respeito. Agora, o meu caráter é blindado, entendeu? Então eu procuro manter minha postura, manter minha educação. Por mais que a pessoa perca noção e perca o eixo, perca a educação, perca tudo, eu procuro manter a minha. Né? Às vezes a gente se perde, mas eu não passo esses limites, não. A cada mudança que tem no condomínio, mudança, eu digo, de mudança de proprietário, ou que vem um inquilino novo, ele pode mudar completamente o comportamento social do perfil condomínio. do prédio inteiro, é verdade, já. É uma grande verdade, você disse. Às vezes, uma pessoa muda o perfil de anos de um condomínio. De anos. E os interesses, muitos também, às vezes que mudam, são os interesses Próprio, legislar em causa própria. causa própria, mas com interesses externos, né? Por exemplo, tem uma portaria. Ele quer Traz um amigo. para trazer um amigo. Ou o próprio síndico profissional. E é esse tipo de comportamento que eu vejo hoje dentro, ou uma administradora, né? Que esse tipo de comportamento que eu estou vendo dentro do condomínio hoje, que eu Bom, tenho minhas. Não é o difícil. simpático aqui está dizendo uma coisa clara, que assim, por isso que ele é simpático, porque ele é eleito, né? Então ele tem que agradar ao síndico, ser bem simpático e tal, e criar uma certa dependência, né, para a coisa funcionar. O que você acha disso, do síndico simpático? Você é um síndico simpático? Olha, eu procuro ser até determinado A linha limite, 1, né? né? A hora que precisa realmente endurecer um pouco e mostrar as regras, mostrar a convenção, mostrar a legislação, eu estou ali presente. Porque não adianta, né? Antigamente tinha muito isso, e não é falar mal, não é isso, mas era o perfil, né? Antigamente, lá para as antigas, o síndico era Meio ditador, não? Não, meio que o condomínio é meu, né? O Eu dono que do mando, condomínio, eu que mando em e eu tudo. vou arrumar do jeito que eu quero, e chamo um fulaninho lá da esquina que está ajudando a construir uma obra do vizinho lá, uma casa, traz ele aqui, faz um remendo aqui no piso que eu preciso e cara, e não é mais essa a realidade. Mas o Hoje- síndico profissional, separar o síndico profissional, porque é aí que eu acho que existe a diferença entre o síndico profissional e o síndico orgânico. Aí mora a maior diferença. Porque normalmente o síndico orgânico, ele não tenta jogar com a galera. Olha, ele tem a turminha dele, né? Eu sempre, no começo principalmente, quando estava essa transição, eu usava muito esse argumento. Falei, gente, o síndico profissional, ele é extremamente imparcial, né? Ele não tem Não que medo. todos sejam assim, tá? Vamos deixar não, claro isso. Isso. E não é nem falar mal, não é, isso. O Às síndico vezes, profissional ético as é pessoas imparcial. forçavam o síndico a participar dessa panelinha, né? No passado era mais ou menos assim. Tem de todo tipo, né? Inclusive hoje ainda também tem. Mas realmente existia muito isso. E eu falava muito da imparcialidade. Então tinha síndico que eu percebia que era um bom síndico, mas ele tinha um pouco de medo de notificar alguém. Por quê? Ai, meu filho brinca com a filhinha do vizinho. Ai, Vou meu perder carro meus tá lá amigos. na garagem, vão riscar meu carro. Muitos síndicos, eles hoje, dentro do que você está colocando, é justamente uma das coisas. Notificação é um caminho de você perder a próxima eleição, né? Então, eles evitam, tentam às vezes até conversar demais e não conseguem, eles vão perdendo a mão da parte de relacionamento dentro do condomínio. Eu ainda sou da conversa, bastante, mas eu sou do seguinte princípio.
eu identifiquei uma coisa errada. Aliás, tem uma toalha na sacada. Eu vou lá, bato na porta e converso, eu ligo para a pessoa e falo, meu, não pode, eu nem sei se foi você, se foi seu ajudante do lar, mas não pode, né? Tira lá, por favor, e não ponha mais, por gentileza. Meu, deu 2 meses, tá lá uma toalha de novo, eu tiro uma foto e mando a notificação. Falo, olha, a primeira foi a advertência verbal. Conversamos, não foi nem bronca, né? Foi uma conversa de alinhamento. Segunda não deu, tá lá a notificação. Ah, daqui 3 meses tá de novo a toalha? Tiro foto e manda a multa. Entendeu? Agora, eu tento evitar ao máximo, porque não é para não multar, não é para... É porque eu ainda sou da conversa, né? Acho que olho no olho, a gente conversando, é conciliação, exatamente. Entendeu? Eu me considero um síndico da conciliação. Então, eu fiz curso para isso também. Então, eu vi programação neurolinguística, muito legal. Eu sou muito assim, mas tem hora que não tem jeito, você tem que aplicar multa, tem hora que você tem que aplicar notificação, não tem jeito. Agora, precisa fazer, né? Eu não tenho a particularidade, sim, que você falou que o síndico traz a turminha dele e tal. Eu entro nos condomínios e eu falo, eu tenho uma fidelidade. Coisa, né? Eu tenho uma fidelidade com o CNPJ do meu condomínio. Então, quem vai ser o porteiro, quem vai ser o zelador, quem vai ser o administrador, meu, é do mercado. Eu não trago todos para o mesmo condomínio, entendeu? E assim, hoje eu tenho parceiros que eu digo de trabalho, que são da área condominial, que, cara, eram amigos meus de muitos anos e nunca sequer veio, entre aspas, abusar da nossa amizade para pedir para entrar no meu condomínio. E hoje trabalham comigo por coincidência, porque eu entrei num condomínio que eles já estavam lá. E aí eu passei a conhecer o trabalho deles e depois eu até coloquei em um ou outro que eu tive problema e levei, sem problema nenhum. Mas antes, não. A amizade é uma coisa, profissional é outra. Eu tenho um comentário aí, Zago, que é o seguinte. Eu fui cliente durante minha vida inteira de fornecedor, né? E eu sempre tive muita clareza em especificar direitinho, em nivelar as cotações e escolher o melhor equilíbrio entre qualidade e competitividade de custo. Isso é importante. Tenho muita experiência nisso. Mas quando eu fui empreender, a primeira coisa que o pessoal interpretava um negócio chamado conformidade, do tipo, você não pode nem conhecer o fornecedor. Então, eu tinha uma dificuldade gigante de voltar e vender para as pessoas que eram meus pares. Entendi. Porque eles olhavam e falavam assim, não, eu gosto muito do Júlio e se eu comprar dele, vão falar que eu... E tem um outro que é o contrário, só compra de amigo. Então, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? O importante é você ter uma especificação do que você precisa e ter uma cabeça aberta para fazer um processo competitivo saudável. Isso aí. E um contrato bem feito e um gerenciamento bem feito. E não está satisfeito? Se nem casamento as pessoas ficam, por que você vai ficar com o fornecedor? Separa, né? Pois é. Então, mas aí não pode ter trauma. Mas aí entra dentro do que as pessoas que dão suporte para que o trabalho dele aconteça, né? Jurídico, engenharia, administradora. Cara, eu vou até pôr um fato aqui que eu percebo mudança de novo, né? Na transição de síndico orgânico, né, morador, para síndico profissional, eu percebo que os condomínios começaram a aceitar de forma muito boa e positiva, porque eles começaram a entender que o condomínio é uma empresa, tem CNPJ, tem todo o lado técnico, tem todo o lado de legislação, todo o lado contábil, administrativo. Então eles começaram a visualizar e entender que seria melhor para o condomínio ter um profissional com esses conhecimentos todos. Não, claro que ele não vai ser engenheiro, advogado, tudo, o síndico vai ter todos esses diplomas, né? Mas ele tem que ter uma noção, ele tem que saber onde buscar as informações, ele tem que ter essa proximidade com todas essas áreas. Agora, hoje, Jaime, eu percebo uma nova mudança. Eu percebo que, já que os síndicos profissionais entraram, as pessoas que estão realmente começando a querer mandar no prédio agora, têm sido os conselheiros. Boa parte, eu percebo isso no mercado, comentários de síndicos, amigos meus comentando isso, que por ser síndico contratado e o conselheiro é proprietário,
eles acham que, Até que ponto muitas é vezes, colaboração e até que ponto que é ingerência? né? Eu acho Muitas mais ingerência vezes- do que colaboração. Agora, porque é a o responsabilidade síndico- do síndico. Né? Então, exatamente. Então, né? o que você... CPF Vamos lá é com do o síndico. Zago, né? Porque é uma excelente colocação. Nesse ponto, até que ponto que é colaboração, que é o que seria o conselho consultivo, vamos colocar Sim, no conselho sim, consultivo, sim, porque sim. o fiscal tem o papel O dele, papel dele. entendeu? Consultivo também tem o papel Tem dele. o papel dele. Mas até que ponto que dentro, com o síndico profissional principal, não acho que não é só com o síndico profissional, hoje em dia já é uma tendência até com o orgânico. Qual é que é o ponto que deles que é de ajudar e o ponto que é ingerência? O orgânico, eles acabam tendo um pouco de mais força nesse sentido, porque eles falam de igual para igual. Agora, o síndico externo, não. O pessoal já olha com você, tipo, parece que você não tem condição de morar ali. Você só é um contratado, um funcionário. Parece que é isso. E não é um mas cargo... está falando economicamente, porque tem muito síndico profissional que tem condição de morar muito melhor Pois é, do que os eu estou condomínios falando que nesse administram. sentido. Só que eles não sabem da vida do síndico. Ah, entendi. Eles não fazem o levantamento, saber se o síndico é milionário ou é pobre, eles não fazem. Então, geralmente, nós síndicos somos vistos como... eu vou até falar uma palavra feia aqui, mas não é generalizando, tá? Algumas pessoas tratam a gente como um zelador gourmet. Mas... É desse jeito. Então, tem conselheiro que acha que a gente é secretário, né? E não é. Tem hora que a gente vai ter, sim, que mostrar os verdadeiros papéis, Mas né? qual A é o conhecimento, qual é o responsabilidade conhecimento que eles têm em relação a isso? chama escritura. Ah, belo conhecimento. Né? É o único conhecimento. Não. Mas existem pessoas que estão lá querendo ajudar. Por exemplo, Tem. perfil de síndico. O meu perfil, principalmente, eu sempre fui assim, mas principalmente por hoje eu ser contratado, ser externo, eu faço questão de ser uma gestão participativa. Eu chamo os conselheiros, eu peço ajuda, eu direciono, eu delego, eu gosto dessa forma porque é a casa deles, eu entendo muito isso, sabe? É a casa deles. Como você quer isso aqui decorado? Não sei, eu não moro aqui, eu preciso da ajuda de vocês, eu gosto disso, eu tenho isso. Só que tem que ter o limite. Chega uma hora que eles começam a querer mandar demais e começam, às vezes até sem perceber, me tratar como um secretário, exatamente, entendeu? Um tipo, faz tudo, ele é meu, faz tudo. Quer que não respeita o horário, inclusive, né? Sábado e domingo, nada disso. Fica absorvendo problemas que são jogados no grupo, que é um grupo que não é um grupo oficial do condomínio, que eu não participo de nenhum desses grupos, e tudo que jogam lá, as pessoas vêm, trazem como se fosse ela reclamando para mim, para eu resolver na hora. E aí depois ela leva a solução para a pessoa e fala, olha, eu resolvi. Entendeu? Então, mas esse é um ponto assim que às vezes é um tiro do pé, né? Porque, vou dar um exemplo, tem empresas de sindicatura que eu conheci que colocam contadores para ajudar os conselheiros a revisar. Porque se no próprio conselheiro que não tem tempo e deu o nome dele ali só para constar, não revisa, depois chega lá na frente e fala, eu não vi as contas, então vou revisar, que não está boa, e recusa as contas. Então, vários síndicos profissionais que eu já conversei têm a prática de fazer o quê? De ter à disposição um contador e falar, tá aqui, ele vai revisar com você periodicamente, mas eu preciso que antes de você vir, que você tenha. O que eu queria comentar é o seguinte, o conselho responde para o síndico e não o síndico responde para o conselho. Só que o conselho quer mandar no síndico. Né? E eu entendo. Mudando esse perfil mesmo. Mas não existe opressor sem oprimido. Então, eu falo sobre isso. Muita gente fala assim, você já demitiu o cliente? Quando eu tinha 10 portarias, não. Quando eu passei de 700, eu demiti vários clientes. Porque o cara chega, ele fala você tem que fazer o que está fora do escopo, ele não paga nada, ele quer comprar tudo. Aí nós vamos entrar na parte de perfil de síndico, né? Então, o perfil do síndico, isso. O perfil do síndico profissional. Mas um ponto é assim, você como síndico profissional, você tem, vamos dizer assim, o conceito de que tem vantagens de ter síndico profissional e tem condomínios que têm dificuldade. Você acredita que todo condomínio pode ter um síndico profissional? Essa pergunta é sua ou é do César?
Essa pergunta é do César. Muito boa pergunta, viu? Eu acho que todos eles podem. Eu fui prestar assessoria a um condomínio em Taubaté que o condomínio sequer tinha conta em banco. E o condomínio era pago num envelope em dinheiro ou cheque debaixo da porta da casa do síndico, do apartamento do síndico. Então, cara, você vê, e nós estamos falando, né? Mas então tem síndico profissional hoje que ele é adepto, eu não vou falar nome, que é ruim. Não, conta pública é outro Não, papo. pelo amor de Entendeu? Deus. Mas assim, adepto à administração orgânica. Nossa Senhora. O cara é o síndico e tem administração orgânica. Então, assim, Uhum. e existe essa mentalidade ainda. Veja que ele é um mas não- mero representante, um fantoche. Não, ele tem, ao invés de ter uma administradora externa, ele tem um administrador interno, mas é ele mesmo, ele que toma conta dele, tá, entendeu? Jaime, Então, foi muito bem colocado. Eu acho que é fundamental que todos os ouvintes, todos, até os telespectadores também que estão assistindo na internet, precisam saber disso, que o condomínio ele precisa ter uma administradora. Tem que ter essa gestão por trás em apoio ao síndico. E outra coisa, às vezes... Pro que você falou agora há pouco. O síndico, às vezes, muitas vezes acontece, não por maldade ou por má fé, ele faz um caminho errado para fazer uma coisa boa para o condomínio. Quer fazer tudo. A administradora, pode ser também, mas eu digo outras coisas. A administradora, ela acaba orientando o síndico que não pode fazer assim, tem que ser por aqui, não por aqui. Por Até um aqui é papel de ilegal. conformidade. Entendeu? Exatamente. E mesmo assim, ainda acontece, tanto síndicos profissionais quanto orgânicos, de alguns ainda falam, não, mas eu sei, mas eu quero fazer por aqui. No meu entender, aí é minha opinião, eu acho que aí entra a obrigatoriedade da administradora documentar um e-mail para os conselheiros, né, informando, falou, olha, eu estou orientando o síndico que esse caminho não é correto, não é o legal, o que ele quer fazer é bacana para o prédio, todos sabemos disso, vai ser bom, mas o caminho correto é por aqui e ele está indo por ali. Então ele está pedindo para eu fazer tal pagamento aqui, sem nota, e eu gostaria de informá-los que eu comuniquei que não é o caminho correto e agora estou posicionando vocês. Aí cabe ao conselho pressionar o síndico para voltar para o caminho correto e fazer as coisas dentro da legalidade, dentro da legislação e do que é correto. Entendeu? Então, se não tem, é o que você falou, se não tem uma administradora para dar esse apoio, o cara tá lá fazendo o que ele quer, a hora que ele quer, como ele quer, do jeito que ele quer, e sem orientação para os condôminos. Mas na hora que dá de ninguém. errado, ele tem uma bucha de canhão, né? Então, o problema que administradora não me acontece avisou também dentro dessas coisas é que a administração ainda está tramitando uma lei que enquanto não tiver, o condomínio não tiver personalidade jurídica, entendi. a gente vai entrar numa seara complicada. Parece né? que o síndico agora, as empresas de sindicatura profissional, parece que nessa nova legislação que está para sair, o eleito pode ser o CNPJ e não mais o CPF. Você ouviu falar nisso? Já ouvi falar. O que você acha? Vai Vai facilitar Não, precisa ver a como é vida que vai ser, né? da sindicatura? Hoje em dia, a gente acaba entrando o CPF, né, com a representação da empresa, da nossa empresa, né? Eu fui síndico por RPA por muitos anos. Eu tinha vários condomínios e assinava. Quando o Carnê Leão começou a... Ficou meia perna? Nossa Senhora! Aí eu falei, bom, deixa eu endireitar isso. Mas assim, eu via síndico candidatos falando assim, porque já tinha CNPJ aberto e eu não, ele começava falando assim, e advogado, hein? Falava assim, bom, eu sou candidato a síndico aqui, tenho a minha empresa aberta, meu CNPJ específico para isso, tal. O correto é que seja um síndico profissional empresa, jurídico. Aonde está escrito isso? Então, pelo contrário, não está escrito na verdade, convenção, na legislação, ao contrário. A condição fiscal, as duas formas são corretas. Entendeu? Desde que você siga as condições legais. Que tem que ter um O RPA, ele é sujeito a imposto. Sim, ele entendeu? é Assim computado. como o CNPJ também é Sim, sujeito a e é imposto. computado. Agora, o que me espanta é um candidato a síndico, só porque estava com um CNPJ e eu não, ele começar o discurso dele assim. Mas, tem outras coisas. Vamos lá. Tá, você vai ser contratado.
Contratado. Olha a palavra, já estou falando, contratado. Como assim contratado se é um cargo de eletivo? Eleição, Entendeu? Então, assim, isso aí nunca vai acabar essa discussão. É por isso que o conselho, às vezes, se sente prestigiado ao extremo. Porque no contrato, bom, você não vai assinar um contrato contratando você mesmo. E acaba fazendo, entendeu? né? E outra, nem tem previsão legal de conselho assinar contrato. Também Vamos lá, não só tem. como testemunha. Testemunha. Só para validar a presença. Então, quem é dele. Então, aquele contrato já nasce morto, porque não tem. Não, mas eu acho que é mais uma questão de acordo, tipo o MOU, Memorando de Entendimento. Mas não é memorando, não. Então, não é mas contrato, entendimento para quem? Não, porque o síndico pode chegar e falar assim, olha, se o conselho quiser, eu me retiro. Sei lá, pode ser uma regra. Então, mas Eu tô aí dizendo por que que é você uma não põe regra no, legal. por que você não o põe meu- na ata, então? Olha para você ver, o que eu sempre falei nos condomínios Mas mesmo gente, assim o síndico pode se recusar. então- Tá na ata, mas ele fala, eu não vou abdicar. Não, Aí mas você tem eles- que ir atrás do percentual. Eu de acho votos eu acho que a ata... Olha, eu vou falar mas a acho minha que o síndico opinião. não segue por esse caminho de não querer assinar. Eu acho o seguinte, que a ata tem muito mais força Então, do que um contrato. olha aí, Jaime, é o que eu ia falar agora. É. Eu sempre falei para os meus condomínios que o meu contrato válido chama-se ata de assembleia registrada em cartório. É eletivo, eu estou lá eleito e pronto, aquele é o meu contrato. Mas eu disponibilizei um contrato padrãozinho, simples, mas assim, com cláusulas protetivas ao condomínio, para o pessoal se sentir à vontade, o pessoal ter a tranquilidade. E lá eu coloco que eu não tenho prazo, que não tem multa, que não tem nada disso. Eu quero estar, Jaime, num condomínio que a grande maioria me queira lá. Eu percebo que Mas às como vezes que começa... esse é o grande dilema hoje que eu Sim. vejo. A gente está onde a maioria me queira. O problema é que essa maioria é aquela que é participativa, que vai para a Assembleia, ou o condomínio num todo? Eu ia concluir isso. Eu não brigo, sabe? Eu não saio correndo de procurações, nada disso, cara. Eu não tô lá para brigar pelo cargo e é meu de qualquer jeito. Eu não tô. Eu tô para executar um bom trabalho e focar na reeleição diante do que eu apresentei nesses anos anteriores. Agora, se eu percebo assim, a maioria do condomínio me quer lá, mas ela não vai presencialmente, não participa da assembleia, eu deixo bem claro para eles, para todos eles, falo, gente, se vocês me querem, vocês têm que participar. Quem não quer participar, mas me quer lá, vai perder. Aí você vai ter que procurar procuração. Eu não vou. Eu entro com procuração com terceiros, nunca no meu nome. Quando a sala me procura ou o apartamento me procura, eu falo, Zago, eu gostaria de que alguém me representasse aí para manter você aí, a gente gosta do seu trabalho. Quando a pessoa me procura, a gente ainda acaba validando. Com anos de janela que você tem, você vai saber que, por exemplo, 3 ou 4 caras dentro de uma assembleia fazem um belo de um barulho, né? Entendeu? E aí você tem um condomínio de 120 unidades, se ele com 6 ou 7 pessoas, ele atrapalha o seu trabalho, entendeu? Então assim, depende do que, né? Sim. Entendeu? Mas olha para você ver, eu vejo muito condução em assembleia, né? Eu entrei num condomínio uma vez e assim que eu entrei ia ter uma assembleia. O dono da empresa de portaria me ligou e falou, Zago, eu vou mandar 2 seguranças pro dia da assembleia, cortesia, não vou te cobrar nada. Eu falei, mas por quê? Ele falou, não, porque lá costuma voar mesa, não é cadeira não, é mesa. Nossa. Lá é pesado o negócio. Eu falei, cara, não precisa. Primeiro que 2 seguranças na porta já vai criar um clima pesado, uma limusina desnecessária. Vai espantar a participação. Exatamente. Então, não precisa. E, cara, eu fiz aquela primeira assembleia ali, foi uma belezinha, uma tranquilidade. Eu fui reeleito por mais 4 vezes. E, olha, uma tranquilidade. Mas é condução. Não é que eu sou bom, não é isso. Mas a gente procura focar na coisa de educação, na coisa de calma, de cautela, de que todos tenham opinião a expressar e todas as opiniões vão ser respeitadas, até algumas mais esdrúxulas. Tem que ter respeito, né? Quando alguém me pede alguma coisa para eu realizar, se é muito absurdo, eu não vou falar não. Eu vou falar não e explicar o porquê não e mostrar todo o conteúdo disso. Até fazer o cara entender o porquê que eu não estou fazendo aquilo. Então, é muita condução. Agora,
O perfil do prédio, realmente, a gente tem que procurar entender e se modelar a ele. Eu tenho vários perfis diferentes. O grande problema que eu vejo, assim, quando ainda parte para argumentação de temas que dizem respeito ao condomínio, mesmo sendo contrário ao que você pensa, ou sendo esdrúxulo, ou que seja, é uma coisa. O problema é que hoje a opinião que esse pessoal tem é indo no pessoal, entendeu? É indo... Elegendo um amigo? Não. Não entendi, no pessoal. Ele na ofensa pessoal. Entendi. Entendeu? Então, ofendendo jurídico, ofendendo administrador, ofendendo as ideias, discordam os ofendendo o homens, né? síndico e tal. E esse nível e essas pessoas nem sempre elas são contornáveis, né? Então é isso que é o X da questão. Eu acho que eu falo para muitos que a administração, muitas vezes, tanto para síndico como administradora, tem que ter um pouco de sorte também. Tem. Para tudo, né? Tem que ter um pouco pra de sorte. na vida. Se tiver uma oposição pesada, não importa o que você faça. Mas, Jaime, eu tenho dois pontos que eu acho que são pontos que me ajudaram, né? Definir a persona, definir quem é o condomínio que você está vendendo. Então, por exemplo, no meu caso, que é portaria remota, tem muitos jovens, fica em zona de risco, é alta renda, média renda, classe média, baixíssima renda, tem vulnerabilidades, qual o histórico anterior? Quando você mapeia tudo isso, você faz uma estratégia e uma definição. Assim como você acredita que todos os tipos de condomínios são passíveis de ter um síndico profissional, ou, na verdade, um síndico não morador, eleito e que faça um bom trabalho, eu também acredito na questão da portaria remota. Mas tem um ponto que é fundamental nos condomínios, que é a baixa participação. Imagina que você chega e fala assim, agora a partir de hoje é eletivo, não existe mais obrigatoriedade de voto no Brasil. O que você acha que vai acontecer com a representatividade? Vai cair para 5%, 10%? As pessoas já não perderam a crença se está certo ou se está errado, existe uma polarização, uma ideologia enorme, o pessoal não vai. Não. Então, muita gente vai votar e vai, nos últimos minutos, entender mais ou menos, e já tem muitos problemas de representatividade. Imagina o condomínio se fosse obrigatório votar. Eu nunca entendi. Sempre perguntei, é o teu imóvel, é a tua propriedade. Por que você não tem obrigação de votar? Faz sentido. Tinha que ter uma multa. Tinha que ser obrigado. Paga lá. Se você não votar, tem uma multa lá de... o mesmo processo do eleitoral. O mesmo processo, tá bom. Pode faltar, tem que ter justificativa e alguém tem que analisar. Mas eu acho o seguinte, hoje existem ferramentas que talvez tem que ser, já existe, mas tem que ser melhor implantadas, de assembleias não presenciais. A pandemia ajudou bastante. Então, mas aí se tivesse obrigatoriedade, o cara não ia poder falar que, olha, eu não vou votar de jeito nenhum. Ele seria obrigado. Entendeu? Então ele teria que entrar, se inteirar do assunto. Podia focar até na híbrida, né? Fazer presencial, paralelo com a virtual junto. Você acha que a gente ainda vai evoluir para esse caminho? Acho que não. Eu também acho difícil. Que pena. Eu acho bem difícil. Mas é interessante, a analogia é muito bacana, porque realmente deveria ser obrigatório. Né? Eu vivencio isso 24 horas por dia. Mas no meu condomínio, eu não sou síndico. Mas eu faço questão de ir em todas as assembleias. E se você pegar, acho que as 7 últimas assembleias lá, o presidente da assembleia sou eu. É que para isso tinha que mudar o que está no Código Civil das obrigações do condômino. Sim. Entendeu? Então, para mudar isso... O Dr. Wander escreveu uma cartilha do condômino, você chegou a ver? Sim. Te mandei uma cópia. O Dr. Wander Andrade, que é um amigo nosso, esteve aqui, inclusive, na temporada 2, um abraço para o Wander, escreveu acho que foram 12 ou 13 episódios, ele gravou, não escreveu, ele gravou, bem didático, explicando os deveres e obrigações do condômino, porque todo mundo fala assim, o síndico deve isso, não sei o que deve isso, o conselho deve isso, e aí está lá muito claro as obrigações do condômino, né? Eu acho que
todo mundo, outro dia eu estava conversando com o síndico profissional e falei assim, como é que você acha que está a sindicatura? Ele falou, olha, a sindicatura estaria melhor se a gente tivesse condômino profissional também. Mas eu concordo Que é o com ele. cara que Faz fosse, sentido, que fosse Tem uma educação dentro do condomínio, o cara saber morar em Faz condomínio. sentido. Você sabe que, desculpa até te cortar, Jair, com essa onda de redes sociais aí, cara, eu criei um TikTok para fazer vídeos curtos, diários ou semanais, para os condôminos. Eu, como síndico, falando, orientando de garagem, o que pode, o que não pode, orientando de barulho, orientando de uso de ferramenta, de obra, de mudança. E, cara, é que eu parei, eu desisti desse projetinho, mas, pô, começou a ficar legal, sabe? Teve vídeo lá com 5 mil visualizações rápidas, assim, e seria bacana, sabe, se o condômino realmente se interessasse por essas coisas, porque eu vejo alguns condôminos cobrando do síndico coisa que não pode, que está no regulamento, mas quando ele precisa de uma exceção, aí ele quer que faça uma vistinha grossa, me ajuda aí, sabe? Então é difícil, mas seria muito legal essa profissionalização do condomínio. Nossa, seria fantástico. A gente não teve aqui, nós tivemos uma aula de condômino antissocial aqui, acho que foi um dos episódios lá. Teve 2, eu acho. Não, teve 2 episódios na parte jurídica Futuro, do condômino profissional. E devia ter alguma coisa do tipo condômino legal, algo educativo. Pode ser um ponto, Jaime, para a temporada 4, que a temporada 3 é sobre gestão, forma de administrar o condomínio, né? O síndico profissional, o síndico orgânico, mas que tem uma atitude profissional. Sim. Isso aí é um pouco do nosso foco. E um pouco dos influenciadores do mercado condominial. Na temporada 4, a gente já está organizando, nós vamos trazer para as pessoas que gostam de pessoas, que vão mudar a cultura. Nós vamos falar de cultura de condomínio. Aí vamos te convidar de volta para você falar de cultura. Será um prazer. Olha para você ver, teve assembleia que eu tive vontade de colocar vídeos de 3, 4 minutos daqueles humoristas que fazem, tipo, Porta dos Fundos. Como é que é? Stand-up. Meu, é muito louco. Tem um que tá numa assembleia de condomínio e aí aparece uma pessoa reclamando que viu um cocô de cachorro ali, não sei o que lá, e aí o cachorro é da pessoa que está do lado. Aí ela aproveita, já que ela se incomodou e não quis falar com ela, e fala, mas eu quero reclamar do vizinho que para o carro dele em cima da minha vaga. E é uma pessoa do conselho lá, porque o outro tava o síndico lá, eu leio assim. E assim vai. Cara, você passar um vídeo desse antes de uma assembleia, tenho certeza que vai ficar um monte de gente assim com cara de... Se contendo. Tipo, então, mas aí nós vamos entrar num ponto o seguinte. Isso daí o que é famoso porque é uma terceirização de responsabilidade. Então, hoje o ser humano, a primeira coisa que ele faz é terceirizar a responsabilidade para outro, entendeu? Muito faz direto. Então, e condomínio não é diferente, né? Então, você vai em assembleia, o cara ele tá jogando lixo orgânico no reciclável, entendeu? Mas tá reclamando do cara que faz barulho. Entendeu? Mas se for falar dele, mas eu. Então, assim, ele começa a fazer essa terceirização. E se você aponta o erro dele, não precisa nem ser em assembleia, pode ser em particular. O que ele fala? Fala, mas eu estou fazendo isso porque o meu vizinho está fazendo aquilo e aquele outro. Sim. Falei, mas peraí, o erro do outro justifica o seu, é isso? Agora, você está aqui tomando uma advertência verbal, você sabe se ele tomou uma notificação ou uma multa? Eu falei, não sei. Eu falei, pois você vai contar para alguém que você está tomando um ajuste de alinhamento aqui do síndico? Se a gente for nessa linhagem, por exemplo, e eu sofro demais com isso, a terceirização, às vezes, da culpa do síndico. Ele fez um monte de caquinha, entendeu? Mas ele vai lá assumir, levantar a mão, fiz caquinha. Não! Ali foi a portaria, ali foi... Não. Ele acha um culpado. Ele acha um culpado, entendeu? E o condômino é outro também. Puxa, eu vou lá e vou mexer na previsão orçamentária do Zago. Vou baixar. Aí, putz, não faz manutenção disso, não faz manutenção daquilo. O caixa vai lá para baixo, mexe no fundo de reserva. O cara fala,
ele não vai assumir que ele votou lá atrás. Não vai assumir, entendeu? Que a culpa foi dele. Não, a culpa é do Zago. E olha, Entendeu? Ou da administradora. É difícil. Eu tive condomínio que, assim que eu entrei, estava quebrado financeiramente, estava horrível. 4 funcionários de limpeza. Cara, na hora eu precisei falar, gente, para a gente reestruturar financeiramente isso aqui, eu vou ter que cortar 3 funcionários. E não é que não precisa. Precisa deles aqui. O prédio é grande, são 4 blocos, precisa. Mas eu vou ter que cortar. Então, está decidido em assembleia que cada um vai ajudar a varrer o hall de frente da sua porta. Cara, eu fiz isso. E recuperei a saúde financeira, restabeleci, reestruturei o condomínio e nunca mais consegui em assembleia ajuda e apoio para colocar mais funcionários. Eu não queria pôr mais 3. Eu queria pôr mais uma só, para ficar 2. Cada um cuidar de 2 prédios. E por várias assembleias, eles não aprovaram. E teve a última, antes de eu renunciar, que eu pedi para sair, eu cheguei a colocar embutido na previsão orçamentária e deixei, foi indo, né? Aí na hora de aprovar, quando eu ia aprovar, eu falei, não, gente, espera aí, antes de sair o resultado final, eu só queria sentir como um termômetro, mas eu vou abrir aqui que eu não posso fazer isso. Eu incluí aqui, porque a gente precisa, eu venho falando disso a várias assembleias, eu incluí aqui já uma pessoa a mais de auxiliar de limpeza. Ah, você incluiu? Poxa, mas dá para mexer agora? Eu falei, dá, mano, só um teste que a gente tá fazendo aqui, mas eu posso colocar mais outros, se vocês quiserem, dá pra gente... Não, experimenta tirar, só pra gente ver quanto que vai cair. Adivinha o que aconteceu? Tiraram. É lógico que tiraram. Entendeu? Isso é meio óbvio. E aí no dia seguinte, vem cobrança de que o prédio tá sujo. Mas para quem? Eles vão assumir a responsabilidade? Jamais. Eles vão terceirizar. Mas é aquela questão eu juro, eu não entendo. É um valor de patrimônio considerável, provavelmente o único bem da vida dele. E ele não cuida. E aí, o dia que ele precisa vender, o prédio está detonado, problema de fachada. Mas ele não liga, ele pode ter perdido 150 mil ali. O importante foi que ele tirou R$10 da taxa. Entendeu? Em vez de pagar 350, tá pagando 340. Ele acha que ele venceu. Esse é o pensamento do cara. Eu palestro muito sobre o protagonismo do síndico, porque eu vendo a coisa mais difícil para o condomínio. Tem várias coisas que... Né, mas... porque ninguém acorda de manhã e fala assim, tinha uma ideia maravilhosa no café da manhã. Vou fazer essa transformação aqui. Não tem. Então, o custo de convencimento das pessoas é altíssimo. E as pessoas existem... Você fala assim, quem quer mudar? Todo mundo... vamos lá. Quem vai mudar? Aí todo mundo dá um passo para trás. Isso assusta, né? Então, mas o grande problema que tem dos síndicos, isso é a minha opinião, obviamente. E às vezes eu sou polêmico, você sabe, né? Então, assim, o problema que tem é o seguinte. Às vezes... não se indispor. Porque o síndico sabe o que é necessário para o prédio. Ele sabe, ele conhece o prédio, às vezes, que nem a palma da mão dele. Mas se ele pegar e for fazer o que tem que ser feito, e inclusive, o que está escrito na lei que você tem que fazer o que tem que ser feito, quando o síndico faz isso, ele vai contra o que está escrito no Código Civil, é isso que é o problema? Depois da merda. Não, então. Só que é o seguinte, ele acha assim, não, vou ficar bem. Realmente, nos primeiros 2, 3 meses ele fica bem. Mas a partir do momento que começa a ficar ruim, aquele mesmo cara que ficou contente com você lá vai virar um detrator. Seu primeiro opositor, com certeza. Então, assim, e outra, previsão orçamentária, por exemplo, eu cansei de falar isso em vários episódios aqui. São duas leis que regulamentam a previsão orçamentária. Que regulamenta a taxa de condomínio, vamos ser mais específicos. Eu não sei ao certo o número, eu não estou na cabeça, mas é o 1334 e o 1337. Eu não me lembro muito bem. Ele estabelece o seguinte, que é o primordial. O condomínio é obrigado a cumprir e pagar todas as despesas que forem feitas em nome do condomínio. Ele tem que ratear isso. Então, o rateio, ele existe quer você queira, quer você não queira. Um dos deveres. É um dever. Não, mas não existe assim, não vou pagar. Se o representante legal contrair a dívida,
você é obrigado Sim, a sim. ratear por todas as unidades e o cara é obrigado a pagar. Então, o rateio não se discute. Pegou, fez no seu CNPJ, um abraço. Você deve. Vamos colocar. E existe aí um outro artigo que diz o seguinte: o síndico, anualmente, ele vai levar uma previsão de custos para a sua gestão, feito por ele. Lógico que a administradora te ajuda, Sim, sim. mas teoricamente, deveria É a ser feito. dele, a conta é dele, ele é o Dele e tal. responsável. Você sabe quanto que vai custar para você manter aquele prédio. Aquilo é negociável se você quiser. Não era para ser. Não, mas se você quiser, você não tem que debater. Ah, vai levar para aprovação? Tá. Eu vou levar. Olha, eu quero 100 mil por mês para administrar aqui. 1.200.000 no ano. Tá bom. Não, nós não concordamos. Aquilo lá serve primeiro para fixar a taxa, para o cara ter um planejamento, entendeu? Inclusive, te limita também, que você só pode gastar até aquele valor, Sim. entendeu? É mais controlável, mas ele ele vai ser, o condomínio é obrigado? Não, ele vai votar se ele quer ou se ele não quer. Ele não quis. Adivinha o que está valendo? O rateio. E muita gente quer discutir ainda, advogado. Quer discutir. Não Quer discutir o quê, cara? Entendeu? É rateio. Você não aprovou a previsão orçamentária? É rateio, acabou o assunto. Entendeu? Então, assim. Então, aí é uma. Aí fica aquele gráfico louco, né? Daí é emoção. O que você vai contratar Esse mês tá eu dentro da gastei sua pouco, cabeça. mês que vem eu gastei muito, o gráfico de apresentação fica. Então, e tem advogado que eu vi falando, que a previsão, se não aprovou, vale a previsão do ano passado. Como? Se você coloca no edital de convocação. Não adianta, cara. Previsão para o ano de 2024, como que foi efetivamente feito para 2024, não para 2025. Sim. Então, e os repasses? Vai para onde? Então, né? É isso. Então, assim, aí é a condução. O problema que tem muitas vezes lá na construção, que esse tipo de coisa acontece, a administradora e o síndico e o jurídico. Eles têm que pegar e falar, não. Tem que bater mais forte realmente. Mas aí a educação, uma educação dentro do condomínio, explicar para as pessoas o que é previsão orçamentária, por quê, que são as despesas do condomínio, isso seria fundamental. Até quando dá a entrega do imóvel, quando a construtora entrega. Isso que eu defendo. Mas o grande ponto é que esse negócio de explicar é o seguinte: se o cara não vem em assembleia, se o cara não vem em reunião do condomínio, você vai explicar para quem? Que você manda, você não sabe se ele leu, ele deleta, você escreve em algum lugar. Quantas vezes já aconteceu de você pôr um negócio no elevador lá e o cara liga, manda para você e fala, que dia que é mesmo? E vocês nem avisaram? Nem avisaram, não. Você não e olha, avisa. tem assembleia, cara, que é de eleição e não chega a dar quórum de você preencher todas as vagas de conselheiro e suplente, cara. Ô Zog, você acompanha o mercado, que eu sei que bobo você não é. Às vezes. Não, entendeu? Às vezes. Você é um cara que um dos mais que acompanha mais o mercado, que está por dentro do mercado, é você. O que você acha, né, aqui da região, mas que serve para o Brasil inteiro, da participação dos síndicos profissionais nos condomínios? Participação em que sentido você diz? Da gestão deles. Você acha que houve uma evolução ou você acha que tem muita gente despreparada? Seja sincero. Não, eu acho que realmente teve uma evolução inicial, foi um pontapé bacana, eu senti, e depois degringolou. Eu percebo que virou uma oportunidade de negócio. Eu fui competir uma vez num prédio, estava conversando lá, um prédio condomínio clube gigantesco, muitas unidades, e fiquei conversando lá com os candidatos lá fora e comecei a conversar com o meu vizinho lá, eu vi que ele era uma pessoa bem simples e tal, e eu fui falando, e ele falou, eu já sou síndico profissional, estou bem feliz. Falei, pô, e quantos prédios você tem? Ele falou, eu estou com um por enquanto, que é o que eu moro, já sou síndico há 6 meses. Falei, nem falei nada, falei, legal, tá bom. E o que você fazia antes? Nada contra, pelo amor de Deus, mas ele falou assim, eu era tosador de pet. Cara, como é que um cara desse se intitula síndico profissional se ele foi lá e fez um cursinho de internet e saiu divulgando, fez
sei lá, um briefing maravilhoso aí, Isso fazem para você. portfólio, né, fantástico. Cara, o meu, se você vê o meu, você falou, Zago, não acredito que o seu portfólio é isso aqui. O meu é um feito há 30 anos atrás. quase isso. E eu mesmo que fiz, sabe? Só consta lá os cursos que eu fiz, as coisas que eu... E a experiência que eu tive, né? E só, eu não enfeito o pavão, não, cara. Eu sou, assim, eu costumo ir para a Assembleia para me apresentar lá, não num portfólio. Então lá eu desenvolvo muito bem, eu falo da minha experiência, eu procuro forçar bastante perguntas, mas, cara, eu vejo, assim, um despreparo muito grande de muita gente. E quem vai pagar caro isso lá na frente é o condomínio. São os condôminos. Zago, quando eu vou fazer edital de convocação na administradora, que possa ter, porque tem alguns condomínios que restringem a participação de síndico profissional, né? Então, assim, restringe, já tem isso na convenção. Sim, aí é outra história. É outra beleza. história. Outra para ser Está dentro discutido. das regras, Tá mas dentro da regra, ainda então, cabe discussão, mas está dentro das dentro regras. das regras. Sim. Mas quando tem, e a maioria disso não tem, cara, eu exijo tudo, todas as certidões. Então, eu levo 20 certidões de nada consta. 20. Então, você acredita que teve condomínio que eu fui fazer, teve 10 candidatos e nenhum conseguiu atingir? Apresenta. Todas as apresentar certidões. certidões. Nossa Senhora. Cara, eu levo todas. Isso eu ponho nos meus editais também. E tem gente questiona, condômino questionando. Questionou, por quê? me Eu falei, questionou. gente, o ex-social, né, precisa ter um nome limpo. A ligação que você vai ter com um banco, né, você vai ter que assinar como representante legal do dinheiro do condomínio. Tem uma série de fatores hoje em dia que precisa. A tecnologia evoluiu, as coisas se E entrelaçam. advogado me questionou. Nossa Senhora. Eu não vou falar quem, porque na verdade a gente está falando de associação. Mas é terrível. Agora, eu coloco no edital das minhas eleições, não fecho porta para ninguém. Quem quiser ser síndico, vai lá também. E eu levo... Mas você exige. Exijo e apresento as minhas. Tanto Sim. de pessoa física quanto da minha empresa. Então, o que tem de errado nisso? Nada. Você tira tudo da internet, coisa simples, fácil. Né? Algumas saem na hora, a maioria sai na hora, algumas demoram Não 2, 3 tem que dias. ter uma criminal? Como é? Não. Pô, mas não tem que ter? Tem que ter, Cara, cara. Como é que para porra? buscar emprego, antigamente a gente tinha que levar. Não, quer dizer, o cara é um estuprador, Pois o cara é. é um estelionatário, E vai o por cara dentro, pode participar? né? E vai por dentro da sua casa. Então, quer dizer, qual a lógica disso, cara? Entendeu? Então, assim, agora, você exigir isso de morador, talvez aí você entra, entendeu? Porque o cara já mora lá, é proprietário. Então, sei lá, mesmo assim eu devia exigir. De morador realmente eu ainda não exijo. É. Pra não parecer Você moraria que num eu tô prédio forçando. você moraria num prédio que não foi calculado por engenheiros? De jeito nenhum. Não, Pelo lógico. amor de Deus. Você entraria num avião para decolar de um lugar para Caseiro, um outro? avião caseiro. Um avião caseiro? Que o cara não... Ou você entraria Era um num professor avião Pardal. onde o piloto fez 2 horas de voo pelo simulador, Flight Simulator lá da internet? Não. Agora, a pessoa tem lá um patrimônio de 4 milhões, 1 milhão, E quer pôr 500 patolino mil, pra... e quer colocar um simpático, o Zé faz tudo, par de orelha. É que É, esse aí não antigamente tem nem foi orelha. muito assim, né? Antigamente, qual que era o principal requisito de um síndico? O cara ser honesto, ponto. E como é que é? Né? Existe um honestômetro? Não, então, não tem também, mas... Ele vai num cartório, põe o dedo lá e ele fala, pô, esse aí é honesto. É honesto. mas... Eu vou fazer uma declaração de puro no cartório de... Tem um ficha limpa de tem síndico. ficha limpa. Pra mim tem Então, que ter, né? mas olha, Essas certidões então. são para isso, né? Nenhum passou. Nossa Senhora. Nenhum passou. E pior, eu não quero entrar, isso é uma história, depois eu posso contar em off pra você. Resumindo, condomínio foi passado por um cara, né, que depois eles brigaram, tiraram o sítio, fizeram um monte de coisa, agora tá para destituir o cara porque deu errado. Então, é mais gasto, é mais trabalho, é mais desgaste, é mais dor de cabeça. Agora, falando do Zago mesmo, como síndico profissional, qual é o tipo de condomínio ideal seu hoje? Qual é o seu cliente ideal? Então, Porque o condomínio, é óbvio, você é o representante legal e de todos os impostos, você foi eleito,
Então, e eu sempre achei que o síndico ele devia ter uma conotação social, eu acho isso. Quer dizer, ele tem que gostar do que ele faz. Se ele está fazendo aquilo só por dinheiro, é lindo, loucura. maravilhoso, mas ali moram A pessoas... evolução do Ele pode síndico é isso. destruir a vida de muita gente. Mas qual o perfil do seu cliente ideal? Então, Eu tenho certeza que o Zago evoluiu nesse sentido, porque você começa diversificando condomínios, né, Zago? Sim, E a partir do momento que você vê qual é o objetivo que você quer dentro de um condomínio, e a partir dali você só vai concorrer nos condomínios que vão Eu falei atender às suas mas eu queria dizer expectativas. assim, perfil de condomínio ideal para você, como síndico profissional, para você. Então, hoje eu já tive de todos os tipos, né? Residencial, Comercial. com casa, comercial, horizontal, vertical, todos eles. Clube. Mas, hoje em dia, eu estou focando de prédios de 100 a 200 unidades no máximo. Então, eu estou focando em prédios assim. Se tiver prédios pequenos, eu sei que é difícil, né? Você pega um condomínio aí que tem 20 unidades, cara, Dá menos trabalho. o meu salário, o meu ordenado vai revelar a minha idade. Né? O meu honorário... Ordenado é complicado mesmo, cara. Então, o meu honorário, ele tem um mínimo, né? A gente vai por análise técnica do prédio, que ele oferece de dificuldade de trabalho, né? De exigência, de conhecimento, de tudo isso, e a gente monta um orçamento específico para aquele prédio. Mas, se chega no seu mínimo, pode ficar pesado para um condomínio de 15 unidades, 20 unidades. Teve condomínio de 7 unidades que me chamaram. E, cara, eu não fui. Eu falei, olha, eu oriento, né? Eu até ajudo, sem cobrar nada, né? Põe alguém aí, mas eu realmente não dá. Agora, quanto menor a quantidade de apartamentos, de unidades hoje é o meu perfil. Eu estou buscando cada vez menos. Não importa o tamanho do condomínio, mas quanto menor o número de unidades, mais me interessa. Entendi. Então, eu estou por esse Condomínios perfil. muito grandes, assim, Minha Casa Minha Vida é muito encrenca. Cara, é difícil e assim, não é julgando, sabe? É o perfil, né, do que você... É muita ideal. família, é a história que eu contei do sapato no hall, na época da pandemia. Cara, tá difícil de você achar o bom senso comum para 20 unidades. Imagina para você achar de 690 unidades. Famílias, né? Famílias. Se a própria família interna, lá, pai e mãe, tem opiniões diferentes do que ela quer para o condomínio, imagina 600, 700, 1000 famílias aí. Porque um condomínio desse só já é capaz de tomar todo o seu tempo, né? Com certeza. Agora, o valor agrega, né? Dá para ficar em um condomínio só desse e ficar só ali o dia inteiro, agrega. Mas é aquela história também, se você pega uma conspiração lá de meia dúzia que começa a se movimentar e te força a você querer sair de lá ou até tirar você de lá, teoricamente você está desempregado, né? Agora, se você tem um leque de condomínios aí, você... Perdeu não faz falta. Não é que não faz falta, mas você prefere ceder este condomínio para outro, porque não é que o condomínio não é bom, é que tem que bater uma harmonia do síndico com o condomínio e do condomínio com o síndico. Às vezes o prédio acha muito legal, o síndico acha bacana, mas o síndico não está com uma energia boa naquele prédio. E não tem É casamento, culpa, né? não tem culpa de ninguém, entendeu? É um namoro, você vai... Exatamente, é isso aí. Então, não é que é prédio ruim ou prédio bom. Tem que ter essa sintonia, essa sincronia, tem que ter essa harmonia para uma gestão saudável, uma gestão bacana para os dois lados. Se não bater, é melhor ir embora, né, cara? É melhor ir embora, você não precisa brigar por aquilo. E hoje, graças a Deus, como você também colocou, me aparece um monte de gente, aumente o número de seus clientes, como conduzir uma assembleia para ter êxito na campanha de eleição. Ser eleito. Cara, eu não quero isso, entendeu? Eu estou numa gama de condomínios aqui que eu ajudo muitos outros, que eu não sou síndico, sabe? Porque normalmente esse tipo de coisa também, ele parte para o cara, vai aumentar...
você faça determinadas promessas que você não possa cumprir. Isso que é o negócio. Mas Teve o teu condomínios? perfil de cliente ideal é um cliente que tem, acho que, pelo que eu entendi, mais próximo dos seus próprios valores, né? Sim, tem que ser. Eu quero um perfil desse, entendeu? Eu busco isso. E não é menosprezando nenhum condomínio, pelo contrário, eu vivo disso, né? Eu amo o que faço. Tanto é que eu vendi uma empresa no setor automotivo que eu tinha por quase 16 anos aí. Eu vendi para seguir só com esse segmento. E a empresa está lá aberta até hoje, está dando sequência, mas eu gosto muito do que eu faço, mas tem que ter essa harmonia que o Jaime colocou. Acho que é um namoro mesmo, um casamento. Cara, eu já abri mão de condomínio que eu abri falando desse jeito na Assembleia e eu saí de lá aplaudido, sabe? Falando, olha, gente, infelizmente eu não estou conseguindo oferecer até tempo, atenção, dedicação do que o condomínio está precisando hoje. Então eu prefiro abrir mão. Eu tinha mais 12 meses de sindicância que, talvez qualquer outra pessoa ou algumas outras pessoas empurrariam com a barriga até a próxima eleição para depois sair. E eu falei, não, gente, vocês estão precisando de movimento agora, vocês estão precisando de um impacto. Exatamente, agora. Um sangue novo, E eu abri mão, entendeu? E me coloquei à inteira disposição, sabe? Não tem coisa mais gostosa você sair. Eu entreguei um condomínio agora por não me candidatar novamente, e aí entrou um síndico morador. E ele pediu um salário mínimo de ajuda de custo. E na hora eu falo assim, gente, pede dois. Você merece, não é o que o prédio exige, pede 2. Ele falou, não tá bom. Isso, nós estamos em junho, não tem 3 meses. Ele já me procurou a equipe falando assim, olha, eu não sei se eu vou aguentar. Não é para mim, eu achei que realmente eu podia ajudar, mas é muito difícil a gestão de pessoas, é muito difícil. E ele virou para mim e falou, eu posso falar uma coisa? Eu só confio em vocês para voltar. Você vê. Muito o pessoal legal, não dá né? muito valor, às vezes, dá, mas o reconhecimento é uma coisa complexa, né? É que às vezes as pessoas, muitas delas dão valor, mas como não acaba sendo a maioria dando o valor, o apoio, o prédio acaba perdendo o síndico. Aí essa maioria que não deu o devido valor, a minoria deu, começa a sentir falta e perceber que não é fácil, né? Não é uma coisa simples assim. Fantástico. Muito bom. Bom, Parabéns. é isso aí. Gratidão, Eu gente. falei para você que Não, ia ser muito interessante. Não, né? seja muito bem-vindo. Obrigado por estar aqui com a Nossa, gente, é uma compartilhando. Na temporada 4, estou discutindo muito com o Jaime. A gente precisa trazer pessoas que tenham essa sensibilidade e saber dizer não e abdicar de coisas que não vão ajudar. É aquele Sim. ponto que você falou. Nem entrar ou sair de uma relação antes que ela Se se torne tóxica é fundamental. É isso aí. Eu estarei à disposição, será um prazer aqui voltar, né? Nossa, vai ser um prazer, mas eu não posso ir embora da temporada 3 sem mandar um abraço para o meu amigo Rafael da Arsenal. Gosto muito dele, ele me trouxe muitas pessoas boas, inclusive me apresentou o Júlio também, sou grato a ele por isso. E deixo aqui um abraço, porque realmente eu acreditei na empresa dele e olhei nos olhos dele e falei, cara, se você entregar o que você está prometendo, você já é sucesso. E tá aí a resposta do sucesso dele, né? É isso Legal, aí. pode deixar que eu vou Vai comentar vai com ele transmitir. pessoalmente. Não, pessoalmente tem que falar para ele assistir também, né? Lógico. Não, ele assiste. O Rafael assiste. Ai dele se não assistir. Pois é. Bom, foi um prazer enorme ter você aqui. Obrigado, Uma referência da sindicância profissional aqui do Vale do Paraíba. Muito, muito obrigado. Um prazer de ter a sua amizade aqui. E com certeza nos vemos na temporada 4, né, Júlio? Show. Obrigado. Muito obrigado. Estarei presente. Até mais. Muito obrigado. Pessoal,
Nos vemos aí no próximo episódio aqui do ValeCast. Próximo episódio, nós vamos trazer agora um síndico de São Paulo, lá do Morumbi, síndico morador, não é síndico profissional. Bacana. Cara de boa formação também, que tinha muita preocupação em ajudar os síndicos inicialmente no conselho, vamos dizer assim, sem ocupar o espaço. Mas era impossível, né? E ele vai contar isso pra gente. Isso aí, vamos ver se a história deve ser muito boa. É boa. Isso aí. Um prazer enorme. Até a próxima.